Notícias rápidas. Congresso vai analisar fundo para conter a alta dos combustíveis. Nesta semana, a Comissão do Senado vai examinar PL que busca estabilizar preços dos derivados de petróleo. Proposta quer amenizar impactos das oscilações do preço do dólar e do barril de petróleo. Em meio aos constantes reajustes no preço dos combustíveis, promovidos pela Petrobras, o Congresso Nacional começará a analisar nesta semana um projeto de lei que sugere a criação de um fundo de estabilização para conter a alta da gasolina, do óleo diesel e do gás de cozinha. De autoria do senador Rogério Carvalho, do PT, a proposta busca alterar a lógica de preços de combustíveis por meio da adoção de uma regra que combine custos internos de produção, cotação internacional e custos de exportação. O parlamentar apresenta como sugestão de fonte para custear esse fundo a arrecadação proveniente da alíquota progressiva dos impostos de exportação incidente sobre o petróleo bruto. Desoneração da folha deve ser votada quarta-feira na Câmara. Congressistas afirmam que medida não está vinculada à aprovação da PEC dos precatórios, que ainda é incerta no Senado. Desoneração deve passar com tranquilidade nas duas casas legislativas, acreditam os parlamentares. Enquanto a PEC dos precatórios enfrenta resistência para aprovação no Senado, o projeto que prorroga até 2026 a desoneração da folha de pagamento de 17 segmentos econômicos tem sinal verde nas duas casas do Congresso Nacional, conforme parlamentares. A base do governo e o Planalto haviam condicionado a manutenção da isenção fiscal à aprovação da proposta que limita o pagamento de precatórios, com a justificativa da necessidade de abertura de espaços orçamentários. Pacheco. Sabatina de Mendonça deve ocorrer até 2 de dezembro. Para isso, o presidente do Senado diz ter confiança que a CCJ aprecie indicação e envie resultado ao plenário. A sabatina de André Mendonça para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal deve ser pautada no plenário do Senado entre 30 de novembro e 2 de dezembro. É o que afirma o presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco. A intenção, que o parlamentar detalhou nesta segunda-feira, é liquidar todas as indicações pendentes. Mas, para isso, é necessário que os presidentes das comissões deem encaminhamento à apreciação de nomes que ainda não foram deliberados, como é o caso de Mendonça, na Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Davi Alcolumbre. Biden e Xi Jinping fazem cúpula virtual em meio a tensões. Reunião tem o objetivo de acalmar os desentendimentos entre os Estados Unidos e a China em relação a Taiwan. Desde a posse de Biden em janeiro deste ano, os dois presidentes conversaram longamente por telefone 2 vezes. Dada a recusa de Xi em viajar para o exterior devido à pandemia de Covid-19, optou-se por um encontro online para manter as conversas diretas. Internado na UTI, sertanejo Thiago Costa deve passar por nova cirurgia. Cantor pilotava uma moto aquática quando foi atingido por uma lancha. O incidente aconteceu no Rio Maguari, em Belém. De acordo com a equipe do artista, o músico foi atingido por uma lancha e teve fraturas na perna e no braço. Na madrugada desta sexta-feira, já hospitalizado, o cantor passou por uma cirurgia. A equipe do sertanejo informou que todos os shows previstos para este mês de novembro foram cancelados. Falta de chips para celulares e carros deve persistir em 2022. Escassez dos semicondutores vai manter itens eletrônicos mais caros, ao menos até a metade do ano que vem. A escassez de semicondutores, que começou com a pandemia de Covid-19, seguirá como um problema para a indústria e para os consumidores pelo menos até a metade de 2022, encarecendo produtos eletrônicos. A avaliação é da Associação de Representantes do Setor e de especialistas do setor automotivo, onde que sofreram impacto pela falta de componentes para circuitos elétricos. Argentina. Governo perde maioria do Congresso e busca diálogo. Presidente argentino Alberto Fernandes adota tom conciliador em governabilidade nos próximos anos após eleições parlamentares. Sob pressão para chegar a um novo acordo com o Fundo Monetário Internacional, esta será a primeira vez que o peronismo não terá maioria no Senado desde a volta à democracia em 1983. Brasil tem média móvel de mortes por Covid-19 menor que 300 pela segunda semana consecutiva. A última vez que a média ficou acima da marca de 300 óbitos diário foi no dia 1º de novembro, quando o indicador foi de 303. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 63 novas vítimas fatais. Segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, às 18 horas desta segunda-feira, a média móvel das últimas 24 horas registrou uma pequena queda, indo para 253. Crise dos containers ameaça a recuperação econômica também no Brasil. Aumento no valor das exportações marítimas dificulta negócios e expectativas de especialistas é de que a área só melhore no segundo quadrimestre de 2022.
O aumento no valor do frete marítimo e a falta de navios tornam o cenário atual quase impraticável e faz com que outras alternativas além de contêineres sejam buscadas pelo setor. A atualização da blockchain do Bitcoin melhora a segurança e privacidade da rede. A melhoria introduz a assinatura Schnorr, que permite que transações mais complexas, como as iniciadas por carteiras digitais com múltiplas assinaturas, sejam registradas como operações comuns, melhorando a segurança e privacidade.